Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia da Santa Ceia, dia do sacrifício, do memorial, dia do corpo e o sangue de Cristo, dia do corpo e o sangue que se transformam para nós, o pão do céu. Isto é minha carne, isto é o meu sangue. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, estarei nele e ele comigo, e o guardará para a vida eterna. Graças e louvores se dê a todos os momentos ao Santíssimo, Digníssimo Sacramento. Então, como eu ia dizendo, quinta-feira, dia 19 de março de 2026, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do ano ainda da misericórdia, de 2000 anos da morte dele, quase 2000 anos da morte dele na cruz. Às vezes tem falado 2026, mas não é. E conta o ano da misericórdia a partir da morte dele na cruz. O nosso calendário está errado. A gente não sabe se é 2026 exatamente, mas vamos contar assim, né? Do nascimento dele, né? 2026. Então conta o ano da graça a partir do nascimento dele, né? Mas o dia da justiça vai contar depois que der 2000 anos da morte dele na cruz. Para depois ter os 1000 anos do Espírito Santo. Um dia para o Pai, um dia para o Espírito, um dia para Jesus. Um dia Pai, Filho e Espírito Santo. 3000 anos para concluir a obra da salvação, né? E nesses 1000 anos que a morte vai ser extirpada, nesses 1000 anos que os mansos e humildes de coração herdarão a terra e cumprirá todos aqueles itens da bem-aventurança que Jesus falou. Depois vocês pegam lá o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças que Jesus falou vão se cumprir tudo dentro desses 1000 anos. E depois dos 1000 anos, daí é outra história. Aí Deus vai levar a humanidade para outro planeta, né, que já está pronto. E as pessoas que existirem nesse milênio, não vai ter pessoas que vai viver 1000 anos, os 1000 anos, sem morrer. Conforme as profecias, conforme a palavra de Jesus, conforme Isaías, Jeremias, Ezequiel, o Apocalipse, né? O Apocalipse fala dos dois finais, né? Quando depois não vai ter mais o mar, né? Sei lá que planeta que é, eu gosto muito do mar. Jesus deve ter alguma coisa melhor que o mar, né? Porque eu falei para ele. Gosto muito do mar, acho muito bonito. Gostaria de ter um veleiro para mim viajar no mar. Tem aquele poeta baiano, né, que fala: é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Mas quando a gente está em paz com Jesus, daí é doce. Aí é doce. Agora sem Jesus é horrível. Bom, gente, vamos fazer a nossa oração. Hoje eu vou ler também fazer da primeira leitura, que se não me engano é de ontem, da nossa liturgia, que está em Isaías 8, Isaías 49, do 8 ao 15. Isaías 49, do 8 ao 15. E depois, mais tarde, pode ser que eu faça do Evangelho, né? E esse vídeo eu não vou pôr já para subir, né? Quer dizer, ele vai subir, mas não vou divulgar nos grupos, né? Depois o pessoal vai vendo e vai passando para os outros, tá? Se você quiser me ajudar a evangelizar, se você quiser trabalhar na vinha do Senhor, comece compartilhando esses vídeos, né? Não só meu, mas de outros que você achar que tem a unção de Deus, que está com Deus, né? Aí você compartilha também, tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela paz que o Senhor nos dá, enche o nosso coração. Muito obrigado, Senhor Jesus. Hoje nós temos muitas coisas gostosas para fazer no nosso trabalho, que nós possamos fazer todas bem feitas, Senhor Jesus, desde a menorzinha até a maior atividade, que nós possamos fazer com gosto e com amor, pensando em cada uma por vez, sem pensar em todas, sem ansiedade, sem alvoroço. Vamos fazer uma coisa de cada vez, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Dai-nos da tua paz, enche-nos com essa tua alegria, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, Senhor. Visita a casa das pessoas com os teus anjos, Jesus, repreendendo todo espírito maligno, todas as trevas, acorrentando, desalojando aqueles que atormentam as casas. Protege-nos, Senhor, reveste-nos com a armadura do cristão, que está em Efésios 6:12 ao 17, Jesus, reveste-nos, Senhor, o capacete da salvação, o escudo da fé, né, Senhor Jesus, o cinturão da verdade, Senhor,
a espada do Espírito, Senhor, que acaba com o mal, Senhor, que é a tua palavra, que é a palavra de Deus. Reveste-nos com essa armadura, a nós e a nossa família, a nós e essa pessoa que está ouvindo a tua palavra, Senhor. Reveste com essa armadura, protege de todos os demônios, que se os demônios vier lá por demanda, por voodoo, por inveja, por macumba, por bruxaria, ou mesmo só por pensamentos, como o Senhor fala na tua palavra, que um que tem ódio é digno é como se fosse assassino do seu irmão, que tem ódio do irmão, porque lança espírito maligno contra ele. E quando os espíritos chegar, meu Deus, que eles encontrem o teu anjo poderoso, a tua luz em nós, a luz do teu Espírito Santo. E que o demônio cambaleie cego para trás, Senhor Jesus. Eu sei que acontece isso. Que ele leve um corretivo, Senhor, que não venha mais perturbar essa pessoa. E eu sei também, Jesus, que ele vai voltar e vai tosquear a pessoa que mandou, Jesus. Mas que ele pegue leve, que seja para a conversão da pessoa que teve inveja ou que fez a bruxaria, feitiçarias. Mas que ela leve um corretivo para que se converta, para que veja que há um Deus poderoso que protege os seus filhos. Desde já te louvo, te adoro e te bendigo, meu Deus. E ajuda que essas pessoas possam ouvir, que essa pessoa possa ouvir a tua palavra e prestar atenção. E ver que a salvação é simples. O processo, a caminhada que é a porta estreita, como o Senhor falou, Jesus. Mas a salvação é dobrar os joelhos diante de se prostrar e falar, Jesus, eu me rendo. Não interessa o pecado que você tem, não interessa. Chega diante de Jesus, dobra os teus joelhos, confessa e se entrega a ele. Fala, Jesus, é isso, isso, isso. Se o Senhor consegue me livrar de toda essa podridão, e eu sei que o teu sangue tem esse poder, né? O sangue e a água que brotou do teu coração na cruz pode me lavar e me purificar, Senhor. Então me purifica, que eu seja uma nova criatura a partir de hoje. Só vou servir a Ti, honrar o Teu nome, Senhor, e crer em Ti, Senhor. Não importa milagre, não importa sinal nenhum, Jesus. Se o Senhor quiser dar, amém. Se não, Senhor, eu vou crer. Vou ler a Tua palavra, vou ouvir, vou prestar atenção e praticar. Muito obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te bendizemos pela Tua palavra, por esse dia maravilhoso, meu Deus, que podemos praticar as boas obras que de antemão o Senhor preparou para que nós as praticássemos. Muito obrigado, Senhor. Quem crê diz amém. Olha o rosto do Senhor Jesus. Mandei no grupo aí, no grupo de WhatsApp, eu vi uma animação do Santo Sudário. Nossa, achei muito bonito. Aí encaminhei no grupo de WhatsApp para quem viu aí. Quem não viu, dá uma olhada lá para você ver que lindo, que espetáculo. E Jesus é mais glorioso do que aquilo ainda, porque ali está mostrando ele só a parte humana dele, né? Sem a glória dele. Agora você imagine ali ele revestido de glória. Nossa, a luz que emana do rosto dele, da aparência dele. Ele é a luz da criação e ele te ama de todo o coração. Ele quer, como diz a palavra de Deus, né, nos estreitar em seus braços. Ele quer nos abraçar. Cobriu o seu filho de beijos, como o filho da parábola que Jesus conta, o filho pródigo, né? Deus quer dar um abraço em nós. Uma vez eu tive essa sensação. Estava no encontro, num ginásio, ENF, que ele chama, né? Encontro Nacional de Formação. Acho que era mais ou menos isso que eu fui fazer em Aparecida. E aí eu estava sentindo um estado de graça. Era sexta noite, sábado e domingo, né? Domingo com a missa, depois vim depois do almoço embora. E aí eu estava me sentindo assim tão em graça. Foi na sexta-feira, e no sábado nós ia começar uma palestra lá, um pessoal lá de 1970, 60 dos Estados Unidos, 70, que começou a renovação carismática, a oração, unção, os dons do Espírito Santo, começou a praticar o evangelho verdadeiro de Jesus na igreja, né? E ela ia estar lá, não sei o que, Mansfield, alguma coisa assim, esqueci o primeiro nome dela. E ela faz muita oração em línguas e tudo, né? Mas ainda ia acontecer a reunião. E aí eu fui de manhã para o ginásio, antes de todo mundo, tomei o café junto com o grupo, mas já fui primeiro de a pé, lá eu estava perto do ginásio, né? E aí eu fui, estava sentindo a graça de Deus, algo tão bom e tal. E na hora que ela começou a fazer oração assim, se voltemos para o Pai e tal, e começou a fazer uma oração em línguas, né, do dom de línguas. E eu olhei para cima assim, eu senti como se meu espírito fosse puxado assim, e Deus Pai me deu um abraço assim, nossa, mas quando eu voltei, gente, igual eu estou falando aqui agora, assim, né, parecendo baiano, naquele calor, vou deitar na rede. Eu senti como se eu tivesse tomado umas 10 anestesias, uma coisa tão gostosa, tão sublime, que eu sentei ali, o pessoal continuou em pé e tal, eu fiquei só
esse pessoal aí que até eles cantam música, né? O pessoal do reggae, né? Você fica ali só na maresia. Eu estava na maresia de Deus, que delícia, que gostoso, nossa. Então esse é o amor que Deus tem por nós, é como um vinho raro, é uma coisa que você fica degustando, aquilo ali ficou em ondas no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, meu corpo amorteceu tudo, sumiu toda a dor. Nossa, senti eu podia falar assim, me leva agora, meu Deus, morri, me leva. Entendeu, gente? Esse é o amor de Deus por você também. Você fala, não, mas ele está fundado no pecado. Eu não sou melhor que você, meu filho. Ninguém merece. Você tem que falar assim, Jesus, eu não mereço, mas agradeço e aceito. Entendeu? Não fica coisinha, não aceito, não dá, não quero, não mereço, não mereço. Ah, para de encher o saco, pega aí logo. Pega a graça logo. Fala, me dá, Jesus, eu quero sim. Senhor. Não mereço de jeito nenhum, não mereço, mas agradeço. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é muito bom. Eu não merecia, não. Merecia umas chicotadas, mas o Senhor me dá, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É isso que nós temos que fazer. E o Senhor vai ficar contente de nós receber. A melhor coisa quando você vai dar alguma coisa para alguém, a pessoa aceita. Tem pessoas que não aceita por orgulho, por soberbo, e tem outros que não aceita porque fica se dando de coitadinho, não quer, e é irritante isso. Você quer dar para a pessoa e a pessoa fala muito obrigado, Deus te abençoe, multiplique. Eu não merecia isso, mas te agradeço muito. E pega. Tá bom, gente? Com Deus façamos isso também. Então vamos lá, Isaías 49, do 8 ao 15. Vamos ver se eu consigo ler sem o binóculo daqui. Eis o que diz o Senhor. No tempo da graça eu te atenderei. Nós estamos vivendo esse tempo de graça, aproveita. Como tem dito o Senhor Jesus para os seus profetas. Não para mim, né? Apesar que para mim ele mostra uma coisa de urgência, eu sinto no Espírito, mas falou para alguns profetas dele já. Falou assim, ainda há tempo, avise a sua família, mas se apresse. Ainda há tempo, avise os seus amigos, seus familiares para conversão, chama, né? Porque ainda é tempo para conversão, ainda é tempo, ainda dá tempo. Então, no tempo da graça, eu te atenderei. No dia da salvação, eu te socorrerei. Eu te formei, Eu te formei, apesar que aqui, Deus Pai, através do Espírito Santo, falando pelo profeta Isaías, está falando especificamente de Jesus, mas muitas das coisas Jesus tomou o nosso lugar. Então se encaixa em nós também. Não tudo ali, que tem coisa que é específica do ministério do Senhor Jesus, da obra de salvação dele, né? No nosso lugar. Mas como ele tomou o nosso lugar, então também passou para nós, né? Então essa parte assim, no tempo da graça eu te atenderei, no dia da salvação eu te socorrerei, eu te formei, designei, tá vendo? Então Deus designou nós para algo. No caso de Jesus aqui, eu designei para fazer aliança com os povos, para restaurar o país e redistribuir as heranças devastadas, você viu? Fazer aliança com todos os povos, né? Deus fez essa aliança no sangue de Jesus. Aqui mais uma vez comprovado. Depois no evangelho de hoje nós vamos ver que Jesus fala, né? E tem outro que dá testemunho dele. Pode ser que eu faça mais tarde, eu vou fazer do evangelho e deixar aí também o vídeo depois para quem quiser ver, né, a continuação dessa primeira leitura. Então, agora quando ele fala assim, eu te formei e designei, é você. Deus designou você para algo. Então, principalmente para fazer o bem, o próximo, para amar as pessoas em volta, para ajudar uns aos outros. É isso, a primeira coisa é isso. É amar a Deus sobre todas as coisas, ele designou você, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. E como amar o próximo? Fazendo obras de amor, de caridade, né, de bondade com o próximo, fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Jesus falou isso. Então já designou a todos para isso. E depois tem as coisas específicas de Jesus que Deus chamou a cada um de nós. A cada um de nós, Deus tem um propósito para a nossa vida, aqui e do outro lado. Então, para Jesus era esse, de restaurar, né, de fazer aliança com todos os povos, né, para restaurar, fazer aliança no sangue de Jesus, né, e distribuir a herança, as heranças que foram devastadas, né, que foram desperdiçadas, né, foram espalhadas, vamos dizer assim. Deus vai recolher em Jesus e vai passar para nós. E para dizer aos prisioneiros, os que estavam em prisões espirituais, você vê que aqui é interessante que vai falar de coisas espirituais, comparando, falando como fossem coisas materiais para que as pessoas entendam. Mas Deus Pai está falando de coisas espirituais. Vocês vão ver aqui para frente. Então ele diz assim, para dizer aos prisioneiros, saí. Que prisioneiros? Prisioneiro tem muito prisioneiro preso ainda, mas apesar que quando se converte, muitos saem das cadeias. Então sair da onde? De que cadeia? Cadeia do pecado, das garras dos demônios, dos anjos rebelados,
do reino das trevas de Satanás, entendeu? Dos tormentos, do sofrimento, da mentira, do pecado, da luxúria, da sujeira. Seja livre disso. E aqueles que mergulham nas trevas, para aqueles que mergulham nas trevas, quer dizer, as pessoas te mergulharam sozinhas, por falta de orientação, por se meter em pecado, não tinha Jesus, né? Mas daí Jesus vem, aí ele fala assim, e para aqueles que mergulham nas trevas, se você estava afundado nas trevas, seja o que for, nem que seja satanista, você tem condições para você também. Você pode falar, não tem jeito, mas tem jeito. Você que é bruxo, feiticeiro, seja lá o que for, mas você que está cansado dessa vida de tormento, não tem paz, né? Porque às vezes as pessoas se iludem, pensam assim, não, mas se eu ter dinheiro, eu vou ser feliz, vou ter paz. Aí a pessoa enriquece, aí passa um tempo naquela novidade, fica alegre, aquela alegria mais meio vazia, aí passou, começa a virar rotina e fala, não, mas aí começa a dar uma tristeza de novo, falta de paz, um tormento, uma falta de algo. Aí fala assim, não, mas já sei, se eu for famoso, tiver bastante like, o mundo me vê, eu vou ser feliz. Aí vai, consegue a fama. Aí vê tristeza. A gente vê os youtubers famosos, influenciadores, às vezes eles põem influência. Influência do quê? De má influência, né? A maioria. Tem uns bons influenciadores que dão dicas boas, né? Mas agora é influência. Isso é influência. Influência do quê? Você está influenciando bem as pessoas? Está ajudando a pessoa a melhorar de vida? Progredir, ser bom com os outros, fazer um ambiente melhor na casa, na sociedade. Senão você é influenciador de coisa ruim, de porcaria. Então a gente viu um influenciador famoso mesmo, que estava na depressão profunda, coitado. Mas parece que se recuperou. E vimos de outros também, inclusive um ou outro que se matou, né? Influenciadoras. Então, aí ficou famoso e viu que não adiantou. Depois fala, não, mas se eu já sei, se eu tiver poder, aí sim eu vou ser feliz. Aí tem poder, não encontra felicidade. Então você que está atormentado aí com dinheiro, com tudo, né? Servindo as trevas e não adianta, o diabo dá tudo, promete um reino do outro lado. É mentira, ele está enganando. Procura Jesus e Jesus tem poder para libertar qualquer um. O poder dele ele manda no céu, na terra e nos infernos. Tá bom? Então vamos lá. Então ele é nesse caso aqui, para dirigir ao prisioneiro sai. Esse caso que eu estou comentando é aquele que mergulhou nas trevas, porque quis. E aí Jesus diz, vinde à luz. Vinde para a luz, você vai ter paz e alegria no teu coração. E ao longo de todo o trajeto, terão que comer. Indo para a luz, você estando indo no trajeto, que trajeto? Trajeto da vida, Deus está falando coisa espiritual. Ele compara com coisa material num deserto, mas você terão que comer, quer dizer, vai ter alimento espiritual que Deus vai dar para nós, principalmente com a palavra dele, em coisas sobrenaturais, espirituais, a sua palavra, oração, comunicação com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Então esse alimento é a palavra dele, que ele deu aqui, mais coisas espirituais também. Ele está falando do alimento espiritual. Então diz assim, sobre todas as dunas encontrarão seu alimento, tá vendo? Quer dizer, no deserto desse mundo, Deus considera o mundo, porque a pessoa não tem paz, é aquele vazio, então é considerado como um deserto as coisas mundanas, né? As emoções da pessoa, ela está com tudo, mas está num deserto por dentro dela. Então, no meio das dunas, não é todo mundo vai ficar andando em duna e vai encontrar alimento. Você andou em duna alguma vez? Não é. Então, Deus não está falando de coisa mundana, humana, ele está comparando para mostrar para você. Mas ele está falando de coisas espirituais, sobrenaturais. Ele faz um paralelo com as coisas do mundo da terceira dimensão para a gente entender. Então, entre as dunas, quer dizer, entre as desgraceiras tristezas do mundo, você vai achar o alimento espiritual. E não sentirão fome nem sede. Nem fome nem sede do quê? Hoje tem muita gente passando fome e sede na terra, mesmo os cristãos. Então, do que fome Deus está falando? Fome espiritual, sede espiritual, como ele falou para o samaritano. Você não terá mais sede. Aí a orelhuda, né, pensando numa visão humana, falou, mas como? Essa água é boa, então me dá dessa água, que eu nunca mais quero ter sede. Pensou que era uma coisa científica, uma coisa milagrosa, né, que ia aparecer, que nunca mais ia ter sede. A mulher falou, me dá então, porque eu não vou precisar mais vir aqui tirar água do poço. Jesus estava falando da água espiritual, que alimenta a alma, o seu espírito, que é o Espírito Santo, que é o amor de Deus. Essa água da vida, essa água que brotou do coração dele na cruz com a lança, quando furou, saiu água e sangue, veja lá. Então ele está falando disso, coisa espiritual, sobre a água que Moisés tirou da rocha, que Deus fez Moisés tirar da rocha, né? A água de Meriba.
a água viva que eles tomaram no deserto, que era já um simbolismo, disse o apóstolo São Paulo, que era a sombra do que viria, né? Não sentirão fome nem sede, o vento quente e o sol não os castigarão, ó, tá vendo? O vento quente e o sol não os castigarão. Nós continuamos na terra e o sol continua castigando nós, e muitos cristãos também fervorosos, o sol castiga nós. Eu mesmo ali na roça, às vezes o sol fica aqui, chega a dar tonteira, eu tenho que parar um pouco, tão forte que é o sol do meio-dia. E vento, né? Vento forte também. Mas então do que Deus está falando? O vento das tempestades do mundo, dos problemas, o sol do mal dos outros queima a gente, do tormento, né? Da perturbação dos outros que às vezes ficam endemoniados, perturbados e perturba a gente, dos nossos próprios pecados também que perturba a gente, que queima a gente, às vezes está queimando e a pessoa não solta o pecado. Então é disso que Deus está falando, não sentirão fome nem sede, o vento quente e o sol não os castigarão, quer dizer, tem em volta de nós, mas não faz mal para nós. Porque aquele que tem piedade deles, tem misericórdia, os guiará e os conduzirá às fontes. Fontes o quê? Não é fonte de água normal, não. Pode até acontecer material, mas ele está falando de fontes espirituais, de alimento limpo, de água limpa, não água suja, de coisas sobrenaturais, malignas, das trevas, que é suja, podre, que eu consigo discernir. Tanto esse alimento espiritual que dão por aí, como essa água espiritual também, que é suja, é podre. E as pessoas não percebem e estão bebendo, estão comendo essa carne estragada espiritual. Então ele diz assim, e os conduzirá às fontes, eu lhes tornarei acessíveis todas as montanhas. Vocês estão nas montanhas, estão andando nas montanhas, alguém aí? Você está andando na montanha? Você está acessível à montanha? Você anda lá no Kilimanjaro, na África? Você anda no Himalaia, lá no gelo, na terra dos Yeti, do pé grande, do abominável homem das neves? Você está duvidando? Não, então do que Deus está falando aqui? Ó? Acessíveis às montanhas na fé, lugar alto. Eu lhes tornarei acessíveis todas as montanhas, lugares altos na fé, seja na vida material, espiritual, você vai ter lugares altos. Sua fé está lá em cima. Eu queria viver nas montanhas, mas a gente sobe e desce. Ele já fala montanha porque o ser humano, devido à nossa fraqueza, a gente sobe na fé e às vezes desce um pouquinho. Agora, se nós conseguirmos andar assim, ó, você vai ver sua vida mudar totalmente. Nós temos que buscar esse crescimento da fé para a gente estabilizar ela lá em cima nas montanhas. E caminhos atingirão as alturas, tá vendo? Nosso caminho, que caminho? Espiritual, atingirão as alturas, sobrenatural, espiritual. Ei-los que vêm de longe, ei-los que do norte, do poente, e outros da terra de Assuã, quer dizer, o povo que vai para Jerusalém atrás de Jesus. Né? Cantai aos céus, terra, exultai de alegria, montanhas, prorrompei em aclamações. A montanha não faz isso, né? Não exalta de alegria nem isso. Então está falando de coisas espirituais, está falando de anjos, né, de espíritos. Porque o Senhor consolou o seu povo, comoveu-se e teve piedade de seus na aflição, mandando Jesus, né, morrer na cruz por nós. Agora vamos aqui para o 14 e 15 para encerrar. Sião dizia, Sião em Jerusalém, né? O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Ó, você às vezes pode dizer isso. O Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Nunca. Ele vai até o final da sua vida, mesmo que você está servindo Satanás, ele está atrás de você. Só que ele te deu livre-arbítrio, né? Se você continuar fugindo dele, ele vai deixar até a hora que você cair no abismo. Ele vai te chamando, para, volta, vem para cá, vem aqui desse lado, vem comigo. Ele não quer, ele ama você, não interessa se você está afundado no pecado. Qualquer um, até o fim da tua vida, Jesus vai perseguir você com a sua misericórdia. Agora, se você não se voltar, não se dobrar, aí você vai cair nas trevas, você vai lá para o reino de Satanás, das trevas, onde ele tortura todo mundo e principalmente os que servem ele aqui na terra. O satanista e outros povos aí, as bruxas, feiticeiros, são os que mais sofrem lá no inferno. O demônio mente para eles, fala que é da parte lá no território para eles, lá no reino deles, mas daí chega lá, ele ri na cara deles e tortura eles tudo. Fala, seu trouxa, eu não divido meu reino com ninguém. E põe eles no pior lugar do inferno. E é terrível isso, né? Então que eles se arrependam e mudem de vida. Cantai aos céus e terra, exultai de alegria, você viu que maravilha? Prorrompei em aclamações. Depois aqui embaixo, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me, não esqueceu nunca. Aí, olha o que Deus responde quando você diz assim, Jesus me esqueceu, Deus me largou, joguei pedra na cruz, né? Tem alguns que falam. Aí é o que Deus fala para você, usa o bom senso, pensa um pouco, né? Ele fala isso aqui para a gente pensar. Pode a mulher esquecer-se daquele que amamenta?
não ter ternura pelo fruto das suas entranhas, do seu ventre? E mesmo que uma mãe esquecesse seu filho, o seu ventre, seu nenê, seu bebezinho, eu não te esqueceria nunca. Amém? Isso é para você também. Jesus diz, eu não te esqueço nunca. Aí ele aí, ó. Se arrependa, fala, eu me rendo, é tão fácil, gente. Às vezes a pessoa, é como eu falei, Jesus falou da porta estreita, o pessoal pensa que é difícil a salvação. A salvação Jesus já pagou com o sangue dele, ele não deixou difícil, para que todos possam se salvar. O difícil é a pessoa se dobrar, e o difícil é a pessoa aí no meio do mundo, nos caminhos do mundo, porque o mundo vai contrariar ela, vai bater de frente com ela, a carne vai bater de frente. Então essa é a porta estreita. Mas agora, quanto você ter acesso à salvação, é fácil, a porta está aí. Dobra o joelho, fala, Jesus, eu aceito, eu recebo. Pai Santo, eu recebo essa aliança. No nome do Senhor Jesus, no sangue dele. Muito obrigado, meu Pai. E acabou, tá bom? Fique com Deus, receba a paz, receba a cura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, gente. Até a próxima. Fique com Deus. Ora e labora ou cai fora. Ora e labora ou então cai fora. Vigiai e orai em todo o tempo. Vigiai sobre a sua conduta e orai em todo o tempo, para não cair em tentação.